Lembrando a todos que o plenário do Supremo Tribunal Federal reverteu a sua própria jurisprudência estabelecida em 2016, reverteu agora em 2019 por um placar apertado de 6-5. Houve uma grande pressão para que o tema fosse rediscutido, principalmente depois que petistas, tucanos, MDBistas foram alvejados pela Lava Jato. E lá no Supremo Tribunal Federal, como todos sabem, tem ministros que foram indicados pelo próprio Lula, que estava preso em regime fechado, condenado após segunda instância, os ministros Dias Toffoli, atual presidente da Corte, e Ricardo Lewandowski. Tem ministro que foi posto lá pelo governo do PSDB, Gilmar Mendes, por Fernando Henrique Cardoso, que é muito amigo. O Gilmar é do Aécio Neves, que também foi alvejado por essas forças-tarefas. O Eduardo Azeredo, que era do PSDB, também estava preso e não havia sido expulso do partido. Só depois de muito tempo acabou pedindo a sua desfiliação. Eu sempre gosto de lembrar aqui a carta do economista Gustavo Franco, que saiu do PSDB dizendo que o partido hesitava em defender bandeiras liberais e também hesitava na questão ética a se posicionar de modo firme contra quem levantava desconfiança da população, como é o caso até hoje do ex-senador Aécio Neves, que foi se eleger deputado federal justamente porque estava com a sua imagem manchada na praça. Então houve ali todo um movimento daqueles ministros ligados aos partidos e aos políticos que foram alvos de investigação para reverter a jurisprudência e impedir, portanto, a prisão após condenação em segunda instância. O Gilmar Mendes, numa dessas sessões plenárias, disse que o caso do Lula contaminou muito essa discussão, que é um grande ato de cinismo, porque o caso do Lula foi fundamental para esse pessoal interessado em reverter a jurisprudência fazer mais pressão para que o tema fosse rediscutido. Vários ministros sabem muito bem que a jurisprudência estabelecida recentemente não deve ser alterada assim de uma hora para outra conforme a conveniência política da ocasião. Mas foi isso que o plenário do Supremo Tribunal Federal fez, lamentavelmente, com o endosso da ministra Rosa Weber, que havia votado contra a prisão em segunda instância, mas considerava que a jurisprudência não deve ser alterada assim de uma maneira tão apressada. No entanto, acabou aí cedendo às pressões, mantendo, tá? É verdade, aquilo que havia votado, mas ela defendeu o princípio de colegialidade durante muito tempo, votando de acordo com a decisão do plenário. Isso, pelo menos, ela tem melhor do que Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que chegaram a revogar prisões após condenação em segunda instância, dizendo que os tribunais de segunda instância precisavam fundamentar, quer dizer que havia risco de fuga, risco de atrapalhar a investigação, etc. Mas a ministra Rosa Weber se juntou à ala libertadora do Supremo Tribunal Federal, o que não acontece em algumas outras questões em que esse pessoal anda junto e ela separado. Vamos ver aí como é que vai ser o comportamento da ministra em outras decisões, e o Celso de Mello também se junta muitas vezes a esse pessoal, mas ele se defendeu, dizendo que defende isso há 30 anos, etc. Não mudou de posição, ao contrário de Dias Toffoli e de Gilmar Mendes. Eu sempre gosto de lembrar, e é importante lembrar, que o Dias Toffoli até fevereiro de 2016 se dizia, desde sempre, defensor da prisão após condenação em segunda instância, quer dizer, contrário à necessidade de se esperar a avaliação do recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Há uma entrevista dele em vídeo que eu tirei lá do baú no começo de 2018, se eu não me engano, e volta e meia ela circula pela internet novamente, em que ele dizia isso. E aí, em outubro, acabou votando contra a prisão em segunda instância. Felizmente, naquela ocasião foi vencido, e a única coisa que aconteceu de relevante entre fevereiro e outubro para que ele mudasse de posição foi que o Lula foi indiciado justamente no caso do triplex do Guarujá por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e, naquela ocasião ainda, falsidade ideológica. Os dois primeiros crimes levaram o Lula a ser condenado no caso do triplex e cumprir pena em regime fechado. Então a gente está vendo essa conveniência política servir de base para mudanças nas regras vigentes. E aí muitas vezes as pessoas dizem, Augusto Nunes, eu sempre gosto de voltar a esse ponto, que não adianta fazer nada, porque tudo vai acabar em pizza. Não adianta, esse pessoal manda, tem lá os seus sabujos no Supremo Tribunal Federal. Não adianta sim. Adianta sim que cada um faça a sua parte, que exerça a sua responsabilidade individual, porque cada vez mais fica escancarado ficam escancaradas essas manobras que são feitas para soltar
aqueles bandidos, aqueles corruptos, aqueles lavadores de dinheiro. Portanto, quanto mais pressão popular houver, quanto mais os investigadores que agem com honestidade, com empenho para trabalhar pelo Brasil fizerem o seu trabalho, mais aqueles que precisam blindar os corruptos se expõem e ficam à vista da sociedade. E aí a pressão pode ir aumentando e causar alguma mudança numa situação que ainda pode vir por aí. Por isso a gente espera que a pressão não arrefeça para que a prisão após condenação em segunda instância seja restabelecida de uma vez por todas pelo Poder Legislativo, a quem cabe fazer isso.